Deus, aleluia. Que bom que você veio, irmãos. Fala isso aí para o irmão que está perto de você. Que bom que você veio aqui nessa manhã. Deus tem uma palavra para a sua vida aqui nessa noite. Como o evangelista Diego falou ontem, estivemos ali na rua fazendo o nosso momento de evangelização. E como é bom a gente ser igreja no templo, igreja nos lares. Quinta-feira, Diego, a gente estava lá na célula, na casa da nossa irmã Fabiana, ministrando a palavra, um culto maravilhoso, um momento de Deus. E no sábado nós fomos para a rua, levar o Evangelho de Cristo às pessoas, frente a frente com as pessoas. Então, nós temos buscado ser uma igreja do templo, uma igreja dos lares e uma igreja da rua. Isso é ser igreja de Jesus Cristo no tempo presente, porque o Senhor nos chamou para proclamar o seu Evangelho no tempo presente. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, versículo 18, e também o versículo 28. Nós faremos a leitura desses dois textos para trazer uma mensagem de Deus aqui nessa manhã, superando as nossas aflições pelo olhar da glória de Deus. A gente cantou aqui um hino que fala da glória de Deus. Glória, ou seja, a glória de Deus, irmãos, faz a gente superar toda e qualquer aflição da nossa vida, Michel. O Senhor está conosco e nós iremos avançar, porque essa glória muda todas as coisas nas nossas vidas. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim, a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 18, e depois versículo 28. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse, irmãos? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Senhor, nós lemos a sua palavra aqui nessa manhã e pedimos ao teu Espírito Santo iluminação, esclarecimento, para que possamos transmitir a tua palavra. Queremos ser fortalecidos, Senhor, na nossa caminhada, uma caminhada marcada por aflições, mas o nosso destino, Senhor, já foi traçado por Ti, e o nosso destino é experimentar uma glória que jamais pode ser comparada com as aflições que nós enfrentamos no tempo presente. Fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta à igreja de Roma, ele estava, na sua última missão, estava lá na cidade de Corinto. E lá da cidade de Corinto, ele escreve essa carta, é uma das cartas que o apóstolo Paulo tem mais tempo para elaborar o seu pensamento. De todas as cartas do apóstolo Paulo, evangelista Diego, essa carta que ele enviou à igreja de Roma, é uma carta que ele faz quase que uma teologia sistemática. Por quê? Aqui, o apóstolo Paulo não se desvia em nenhum momento do assunto que ele começa a traçar. Em outras cartas, o apóstolo Paulo faz aquilo que nós chamamos de digressão. Ele começa um assunto, enfia outro assunto, não termina aquele assunto, vai para outro assunto e prossegue falando dos assuntos do reino de Deus. A gente tem que se virar para poder entender os temas que o apóstolo Paulo está abordando, porque ele faz aquilo que nós chamamos de digressão. Mas nessa carta, a carta que ele escreve à igreja de Roma, ele fala de um assunto muito importante, que é a justiça da fé, a justificação da fé em Cristo Jesus. E do começo ao fim, irmãos, desde o capítulo 1, quando ele abre a carta falando desse evangelho da justificação, ele vai até o fim traçando esse assunto. Ele expõe para nós o significado da justiça da fé, que é aquela justiça que tirou a nossa condenação, que tirou a nossa culpa e nos colocou na posição de justos diante de Deus. Hoje, quando a gente chega diante de Deus, a gente pode chegar na condição de justos. Espera aí, pastor, eu sou um pecador, eu sou falho, eu tenho erros, eu tenho deficiências. Como que eu posso chegar diante de Deus na qualidade de justos? Graças a Deus, porque a gente chega diante de Deus na qualidade de justo,
pela justiça de Jesus Cristo, manifestada naquela cruz e aplicada na nossa vida. Então, o que Jesus fez, irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo? Jesus imputou sobre si mesmo a nossa culpa e a nossa condenação, ou seja, Jesus aplicou sobre si mesmo aquilo que era a nossa culpa e a nossa condenação. E prosseguindo na sua obra de justificação, o que ele faz? Ele pega a sua justiça perfeita, a sua justiça plena, a sua justiça divina e aplica nas nossas vidas. Então esse processo, onde ele assume a nossa culpa, onde ele assume a nossa condenação e depois aplica em nós a sua justiça, nos deu aquilo que nós chamamos de justificação. E é isso que o apóstolo Paulo está abordando nessa carta. O apóstolo Paulo, ele queria utilizar a igreja de Roma como um trampolim, como uma plataforma, como uma base, para ele fazer a sua última missão, digamos assim, lá na Espanha. O sonho do apóstolo Paulo era chegar na Espanha e fazer, por assim dizer, uma quarta missão lá, no lado ocidental do Império Romano. Então ele queria mostrar à igreja romana esse evangelho que ele vinha pregando pelo mundo. O apóstolo Paulo queria revelar à igreja romana o conteúdo da sua pregação. Durante 3 missões ele evangelizou várias cidades. Durante 3 missões ele visitou várias cidades do lado oriental do Império Romano, implantando igrejas, fundando igrejas, revelando o evangelho de Jesus Cristo. Mas chegou o momento dele ir para o outro lado. E quando ele pensa em ir para o outro lado, ele quer deixar bem claro para a igreja de Roma o evangelho que ele pregava do lado de cá. O evangelho que ele pregava do lado de cá é o evangelho fundamentado na justificação em Cristo Jesus. E era isso que ele queria mostrar à igreja romana. Antes de chegar lá, antes de ser conhecido pessoalmente pela igreja romana, o apóstolo Paulo queria que a igreja conhecesse o conteúdo do seu evangelho. Porque mais do que conhecer o pregador, melhor do que conhecer o pregador, é conhecer a pregação que ele ministra, é conhecer o conteúdo que ele transmite, e é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar à igreja romana. O apóstolo Paulo quer conscientizar a igreja romana daquilo que ele vem pregando pelo mundo. E graças a Deus, irmãos, por causa desse propósito que Deus colocou no seu coração, nós temos aqui uma carta onde o apóstolo Paulo nos ensina todas as dimensões da justificação pela fé. E uma dessas dimensões, irmãos, envolve a manifestação futura da glória de Deus. O texto que nós lemos aqui fala de 2 momentos. Vamos começar pelo futuro. Nós estamos destinados a um futuro. E qual é o futuro que Deus traçou para nós? Se você olhar agora para o seu futuro, se você pensar no seu futuro, como que você vai pensar? Talvez você esteja pensando no ano 2026. Olha, dezembro está chegando, o fim do ano está chegando, o futuro está logo ali, o ano de 2026 está chegando, e o que Deus tem reservado para mim no ano de 2026? O que Deus tem revelado para mim nesse futuro próximo? Talvez você esteja pensando nisso, acerca do seu futuro, mas Deus, de acordo com a sua palavra, já traçou um grande futuro para nós. Todos os nossos futuros temporais, irmãos, ainda é pequeno diante do grande futuro que Deus traçou para nós. E qual é esse futuro que Deus estabeleceu para nós? A revelação de uma glória. Veja o verso 18 na segunda parte. Não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o que Deus está tramando acerca da sua vida? O que Deus está arquitetando acerca da sua vida? O que Deus está programando acerca da nossa vida? Deus está programando a revelação de uma grande glória. Deus está arquitetando a revelação de uma grande glória. E essa glória vai chegar, porque tudo aquilo que Deus estabelece, tudo aquilo que Deus determina, acontecerá independentemente das circunstâncias. Jó, irmãos, aprendeu isso através da aflição que ele passou. Depois de passar uma baita, uma grande aflição, com 2 assaltos, um incêndio e um desabamento que levou toda a sua família, Jó caiu em um dos sofrimentos mais profundos que a gente encontra na história da salvação.
mas no final, irmãos, daquele processo todo, ele pôde dizer e sair desse sofrimento com uma experiência tão profunda, irmã Sheila, que ele pôde declarar: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos poderá ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que é isso, irmãos? Jó entendeu que o projeto de Deus na sua vida jamais poderá ser interrompido. Então Deus tem um projeto comigo e contigo. A nossa vida nessa terra não está à deriva. A nossa vida nessa terra não está caminhando aleatoriamente, não. A nossa vida, a nossa trajetória, a nossa caminhada, o barco da nossa existência tem um alvo. E qual é o alvo? Receber, alcançar e experimentar essa glória que em nós há de ser revelada. E nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos e o nosso coração para esse destino. Ele traçou o nosso destino. O nosso destino é receber, experimentar essa glória que será revelada. Mas enquanto isso, irmãos, enquanto isso nós vivemos o tempo presente. Enquanto isso nós vivemos a vida presente. E o que a gente enfrenta na vida presente, que o apóstolo Paulo apresentou aqui nesse verso que nós lemos do versículo 18? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo. Quando o apóstolo Paulo fala deste tempo, ele está falando do tempo presente, do tempo de agora, nesse exato momento, essa vida temporal que nós vivemos. Como que ela é vivida? Como que ela é desdobrada? Quando nós vivemos aqui nessa terra, o que a gente enfrenta? A gente enfrenta as muitas aflições. E olha, você sabe pelas experiências que você tem, que as aflições não são pequenas. Se eu pedir a cada um aqui, olha, vamos fazer uma fila aqui, e cada um aqui vai contar a sua aflição, a gente só vai sair daqui talvez no domingo que vem. Aí alguém vai chegar: pastor, você não sabe da minha aflição. Olha, a minha aflição é muito grande, a minha aflição é muito profunda, a minha aflição é sobre-humana, a minha aflição, olha, está fazendo eu gemer, está fazendo eu chorar. Todos nós poderíamos contar aqui as nossas aflições. Exatamente por quê? Porque a nossa vida temporal é marcada por aflições. E o apóstolo Paulo, diácono Eduardo, conhecia muito bem essas aflições. O apóstolo Paulo, ele fala isso daqui, das aflições do tempo presente, com conhecimento de causa. O apóstolo Paulo é um dos maiores apóstolos de Cristo. Ele implantou igreja em várias partes do mundo. Viu a glória de Deus como ninguém. O Senhor se manifestou poderosamente na sua vida. Ele é o autor quase da metade do Novo Testamento, escreveu muitas cartas, levantou muitos obreiros, viu a manifestação da glória de Deus, teve uma visão tão gloriosa, que ele diz assim: olha, conheço um homem que se foi no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado aos céus, e viu coisas tão profundas, que ele não pode nem contar aos seres humanos. E o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Então esse é o apóstolo Paulo, um homem que conheceu as grandes manifestações do Senhor. Mas olha aqui, irmãos, foi um homem também que sabe o que é sofrer pela causa do Evangelho. Na segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto, por exemplo, no capítulo 6, versículo 4, versículo 10, ele disse assim: antes, como ministro de Deus, tornando-vos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade, vai catalogando aí, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivendo, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos? O resumo do seu trabalho em Cristo. Se você notou essa leitura, você vai perceber que todas as aflições que ele apresenta aqui, ele coloca no plural. Nos trabalhos, nos tumultos, nas vigílias, nas angústias,
Veja que é sempre plural, porque as aflições na vida de Paulo foram plurais, muitas, diversificadas, variadas. Então, quando ele diz aqui nesse texto que nós lemos, que as aflições do tempo presente, ele não está falando de algo teórico, não está falando aqui de um pensamento teórico que ele está elaborando com argumentos teóricos, com argumentos bem colocados. O apóstolo Paulo está falando de algo que ele vivencia na sua vida. Ele sabe o que é ser perseguido, ele sabe o que é ser açoitado, ele sabe o que é ser caluniado, difamado. Se é alguém que sofreu, irmãos, esse alguém, abaixo de Cristo, é o apóstolo Paulo. Então a gente tem Jó, que sofreu muito, a gente tem Paulo, que sofreu muito, a gente tem Jeremias, que sofreu muito, homens que conhecem as aflições. Mas existe, irmãos, uma atitude, existe uma postura, que nós somos chamados a vivenciar no meio das aflições, porque essa postura vai definir a nossa conduta, vai definir a nossa superação nos combates que nós enfrentamos. Olha como é que ele começa o versículo: porque para mim tenho por certo. O apóstolo Paulo enfrentou muitas aflições, irmãos. O apóstolo Paulo enfrentou muitas dores, enfrentou. O apóstolo Paulo foi açoitado, foi. O apóstolo Paulo várias vezes perdeu a sua liberdade, sim. Por várias vezes ele enfrentou prisão. Mas em tudo isso, irmãos, qual é a única coisa que o apóstolo Paulo nunca perdeu? Qual foi a coisa que nunca saiu do coração de Paulo no meio dos turbilhões, furacões, tempestades da sua vida? O apóstolo Paulo nunca perdeu a certeza daquilo que Deus ia fazer na sua vida. Por isso ele começa esse versículo aqui revelando essa certeza. Eu tenho certeza. Sim, Paulo, você tem certeza do que mesmo? Eu tenho certeza, igreja de Roma. Eu tenho certeza que as aflições que eu passei, as aflições que você passa, jamais poderá se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa aflição ainda assim é pequena, mas Paulo, a minha aflição é muito grande. Paulo, eu perdi familiar, Paulo, eu perdi o trabalho, Paulo, eu perdi a saúde, Paulo, eu perdi muitas coisas, mas ainda é pequeno. Por quê, Paulo? Porque em nós haverá a revelação de uma glória que superará todas as nossas aflições. Irmãos, é com essa certeza que nós trabalhamos. Quando nós olhamos para a realidade segundo as nossas experiências e segundo a nossa razão, o que a gente encontra? Quando a gente olha para a realidade tal como ela se apresenta para nós, o que a gente encontra? A gente encontra esses desafios, a gente encontra essas aflições. Mas nós olhamos, irmãos, para as realidades das nossas vidas, além das nossas experiências, além da nossa própria razão, do nosso próprio intelecto. Como que Paulo está olhando para a experiência amarga da sua vida? Como que Paulo está olhando para as aflições da sua vida? O apóstolo Paulo, quando olha para tudo aquilo que ele passou, quando ele olha para tudo aquilo que ele enfrentou, ele olha com a convicção, ele olha com a fé, ele olha com a certeza de que tem um futuro de glória esperando por ele. Ele sabe que esse corpo que enfrenta aflições, ele sabe que esse corpo mortal, esse corpo que enfrenta enfermidade, um dia receberá uma glória tal que será transformado num corpo glorioso que nunca mais morrerá, que estará imune da morte, imune do pecado, imune do sofrimento, porque será um corpo revestido com a glória de Deus para viver eternamente ao lado do Senhor. Vale a pena, irmãos, caminhar? Vale a pena enfrentar as aflições? Veja, quando eu olho para as minhas aflições com as minhas próprias lentes, quando eu olho para as minhas aflições com o meu próprio olhar, eu vejo que as minhas aflições são muito grandes mesmo. E de fato elas são, porque nós somos humanos e olhamos essas aflições a partir da perspectiva humana. A aflição é grande, mas quando a gente muda o olhar, quando a gente dá uma regulada nas nossas lentes, quando a gente dá uma regulada no nosso olhar,
e olha o que a gente vivencia, a partir da glória que em nós há de ser revelada, acontece a mesma coisa que o apóstolo Paulo está revelando aqui. Não dá para comparar, não dá, porque é tão grande a glória que há de ser revelada em nós, que o que nós enfrentamos na atualidade se torna fichinha, se torna pequeno. E ele não está, irmãos, reduzindo a força das suas aflições, não, porque ele sabe o que é aflição, mas ele sabe, muito mais do que a aflição, tem uma glória lhe esperando. E em função, para a gente terminar aqui, e em função de tudo aquilo que Deus fez na sua vida, e em função de tudo aquilo que Deus opera em nós, por meio do seu Espírito, ele pôde declarar no versículo 28, aquilo que nós lemos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus na nossa vida, irmãos? Você tem clareza do propósito de Deus sobre a sua vida? Pastor, eu queria saber, qual é o real propósito de Deus na minha vida? Porque o apóstolo Paulo está falando de um propósito aqui, são chamados segundo o seu propósito. Não é o propósito meu, não é o propósito seu, é o propósito de Deus. Seu propósito aqui é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? O apóstolo Paulo deixa bem claro no verso 29. Olha o que ele está dizendo. Aqueles que antes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Está claro o propósito de Deus na sua vida? Te transformar em um filho de Deus, igualzinho a Jesus Cristo. Que lindo, né, irmãos? Você tem um irmão mais velho, e esse irmão mais velho se chama Jesus Cristo. Esse irmão mais velho é o nosso Senhor, esse irmão mais velho é o nosso Rei, esse irmão mais velho é o nosso Redentor. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. A gente pode correr para todo quanto é lugar, mas ninguém, irmãos, pode mediar o nosso relacionamento com Deus. Não há nenhum homem, não há nenhuma mulher, não há nada que possa nos trazer de volta para Deus. Somente um, que é o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E aí ele nos traz de volta para Deus, com qual propósito? Deus nos pegou por meio de Jesus Cristo e nos trouxe a sua presença. E aí ele revela a nós o seu propósito. Natane, Fábio, Diego, Michel, Sheila, Larissa, Ana, Amanda, Rogério, Eduardo, Adriana, Natan. Eu tenho um propósito na sua vida. Transformar você numa pessoa igual ao meu filho, Jesus Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus entrou nesse mundo como unigênito. O que é o unigênito? É o filho único. Deus trouxe ele aqui na terra como filho único. Para quê? Para voltar para a sua glória, para voltar para o seu trono como filho primogênito. O que é um filho primogênito? É o primeiro entre muitos irmãos. Então o que ele fez? Veio para cá como filho unigênito. Fez a obra da cruz, entregou a sua vida no Calvário, para nos transformar em filhos de Deus. E aí ele voltou para a glória, se assentou ao lado do Pai como filho primogênito. Ele está esperando a gente lá. Ele está lá esperando, vem, porque esse é meu propósito na sua vida. Vem, porque eu vou revelar uma glória na sua vida. Ele vai revelar a glória que revelou em Jesus Cristo. Ele também vai revelar em nossa vida essa mesma glória que Ele revelou em Cristo Jesus. E enquanto a gente estiver aqui no meio dessas aflições, e aí, irmãos, essas aflições nos separam do propósito de Deus ou nos aperfeiçoa no propósito de Deus? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ele te enviou o Espírito Santo para te capacitar a chegar lá.
Ele nos enviou o Espírito Santo para nos capacitar a chegar lá, nesse propósito. Nós seremos como Jesus Cristo, esse é o propósito de Deus. Mas pastor, como que eu vou chegar lá? Qual é a ferramenta, qual é? O que Deus fez para eu chegar lá? Enviou para habitar em você o Espírito Santo. Aí sabe o que o Espírito Santo faz? Ele aplica em nós a obra da salvação. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos dá uma nova natureza. Nós tínhamos uma natureza inclinada pelo pecado, agora temos uma natureza inclinada para o Espírito. Ele agora assumiu a direção da nossa vida, porque Ele é o guia da nossa vida, e é Ele mesmo, o Espírito Santo, que testifica nos nossos corações que somos filhos de Deus. E além disso, irmãos, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, e quando eu não consigo orar de maneira correta, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí o apóstolo Paulo chega a essa conclusão: ora, se o Espírito Santo faz todas essas coisas por mim, Ele faz todas essas coisas para cooperar com o propósito que Deus estabeleceu na minha vida. E esse propósito vai se cumprir, porque o Espírito Santo está fazendo todas essas coisas. Aplica a obra da salvação, intercede, assiste na fraqueza, testifica com o nosso Espírito, nos guia. Aí o apóstolo Paulo pode declarar: eu sei que todas as coisas contribuem para o propósito. Que todas as coisas são essas, irmãos? Todas as coisas que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, todas as coisas que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, está te empurrando para onde? Para a conclusão do propósito de Deus. Às vezes você não aguenta andar, o Espírito Santo te empurra. Às vezes você não aguenta orar, o Espírito Santo intercede por você. Às vezes você não consegue achar a direção, o Espírito Santo te dá a direção e vai te empurrando, 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 até o tempo em que a glória será revelada em nós. Não dá para parar, irmãos, não dá para olhar para trás. Quando a gente olha para trás, o Espírito Santo faz a gente olhar para frente. Quando a gente se enfraquece, o Espírito Santo nos fortalece. Quando a gente fica confuso, Ele dá a direção. E com o passar do tempo, você vai ver que apesar das aflições, apesar das dores, você está seguindo no propósito de Deus. Por isso, irmãos, quem vive esse propósito foi chamado para amar a Deus. Porque ele está falando de um propósito na vida daqueles que foram chamados e na vida daqueles que amam a Deus. Não está falando um propósito na vida de qualquer um, não. Está falando no propósito da vida desses. Você foi chamado por Deus? Você foi chamado por Deus para amar a Deus e viver esse propósito para o qual nós somos empurrados pela própria pessoa do Espírito Santo. Quer queira o diabo, quer queira o mundo, quer queira as aflições, esse propósito será consumado. Porque há em nós um poder que supera todas as coisas, e é o poder de Jesus Cristo operando nas nossas vidas. Vamos um louvor e depois uma oração. E o Pai me adotou, e o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. E o Pai me adotou, e o teu amor me encontrou. E eu era órfão, hoje sou filho. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Preste bem atenção, esse propósito é processual. Esse propósito é um processo. Pastor, que história é essa de processo? Primeiro ele te conheceu, depois ele te predestinou, depois ele te chamou, prosseguindo ele te justificou, e no final de tudo ele te glorificará. Como assim, pastor? Ele que merece glória? Como que ele vai me glorificar?
Ele vai te glorificar no sentido de revestir o teu corpo de glória para viver eternamente do lado dele. Então a aflição só está te conduzindo para isso. Não há espaço para olhar para trás, não há espaço para voltar, só espaço para marchar. Porque Deus é que garante todas as coisas nesse propósito. Senhor Jesus, estamos aqui nessa manhã, conhecendo o teu propósito nas nossas vidas. E o teu propósito é transformar a nossa identidade de imitadores do Filho de Deus. Nós temos alguém para imitar, nós temos alguém para nos referenciar, e esse alguém é Jesus Cristo. É a imagem de Jesus Cristo que nós queremos gerada dentro de nós, Senhor. Fomos predestinados, fomos chamados. Em nome de Jesus, Senhor. O som voltou, tá vendo? É só seguir no propósito. Aleluia, Jesus. Receba as nossas vidas essa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, nos faça prosseguir no seu propósito. Em nome de Jesus, amém, Senhor.